Bom dia, galera. Galerinha do sexto ano, vamos lá. Nossa aula de hoje, tá? Dando continuidade no que nós começamos na semana passada. Estamos vendo o terceiro livro, né? Já vimos alguma coisa na aula passada sobre a atmosfera terrestre e hoje vamos continuar falando de atmosfera. Só que hoje vamos ver os fatores que interferem no clima, tá? Quero lembrar vocês que vai ficar aqui o exercício das páginas 7 e 11. Repetindo, são só duas páginas, tá? 7 e 11. Faça esse exercício, deixe no seu livro aí direitinho, para quando eu pedir, você envia para mim, tá? Páginas 7 e 11. Isso já ficou, que foi o assunto visto na aula passada. Hoje nós vamos ver aqui os fatores que interferem no clima. Antes de eu mostrar aqui, os fatores são esses aqui: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e massa de ar. Tranquilo? Agora, só mostrar aqui, eu começo com a diferença entre o tempo e o clima. Por exemplo, nós estamos aqui agora, está fazendo sol, tranquilo. Se de repente chovesse agora, seria mudança de clima? Sim ou não? Não. Quero logo esclarecer com vocês. O clima não muda rapidamente. O clima da atmosfera não muda rapidamente. E se chovesse agora, nesse momento, seria mudança de clima? Não. Seria mudança de tempo atmosférico, tá? O tempo é dividido em duas situações. Nós temos o tempo histórico ou cronológico e o tempo atmosférico, né? Qual seria a diferença básica entre tempo histórico ou cronológico? É o tempo, vamos dizer assim, de nossas vidas. É aquele que a gente mede pela passagem do tempo calculado entre dia e noite, que é o movimento de rotação da Terra, que dura um período de 24 horas. A gente tem, aparentemente, no movimento de rotação da Terra, né, que dura 24 horas, dividido em dois períodos. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Também o tempo histórico ou cronológico é calculado em horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, décadas, século, milênio, por aí fora, né? É uma contagem da passagem, vamos dizer assim, do ser humano pela superfície da Terra, a partir do momento que este ser humano conseguiu criar esta técnica de medida do tempo. Mas esse é o tempo histórico ou cronológico. Já o tempo atmosférico, eu coloco aqui, é um determinado momento da atmosfera. Por exemplo, faz sol, faz chuva, neva, faz muito calor, faz muito frio. Então, essa mudança rápida não é climática, é de tempo da atmosfera. Já o clima, eu coloco aqui um conceito dele. Como é que eu posso definir o clima? É definido pelos fatores climáticos, está aqui, fatores climáticos em um período de, no mínimo, 30 anos. Então, para me dizer se o clima realmente mudou ou não, eu tenho que observar os principais fatores atmosféricos em um período mínimo de 30 anos em um determinado espaço de tempo cronológico. Quais seriam os fatores climáticos? Estão eles aqui: a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. Tudo isso está no material de vocês, tá? Partindo deste princípio que está aqui, fatores que interferem no clima, pegando da página 15 até a 18, ok? Páginas 15 a 18, você vai ver fatores que interferem na formação do clima. Aí você tem aqui latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e massa de ar. Por exemplo, colocando bem aqui para vocês, vamos ver um pouquinho cada um deles. A latitude logo. Você sabe o seguinte, nós temos aqui a Terra e nós temos aqui o Sol, tá? Na relação Terra-Sol, isso aqui é a Terra,
aqui eu tenho a linha do Equador, aqui eu tenho o Trópico de Câncer, aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, aqui eu tenho a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona polar do norte e a zona polar do sul. Partindo aqui da linha do Equador, eu começo a medir a latitude, que eu vou começar aqui com 0 grau, tá? Por quê? Porque a radiação solar vai começar a atingir a Terra com maior intensidade exatamente aqui, partindo da linha do Equador. Tanto que nessa questão eu vou ter a divisão do planeta Terra em 2 hemisférios. Do Equador para cima aqui, para cá, eu terei hemisfério norte, tá? Do Equador para cá, eu terei o hemisfério sul. E é a partir daí que eu começo a medir a latitude. Na linha do Equador eu tenho 0 grau de latitude, tá? E aí eu vou de 10 em 10 graus até eu chegar aqui a 90 graus. 90 graus de latitude para o norte e também de 10 em 10 aqui até eu chegar aqui a 90 graus de latitude para o sul. Nessa questão eu vou ter 90 com mais 90, eu terei igual a 180 graus, tá certo? E observa que quanto maior vai ficando a minha latitude, a radiação solar vai ficando mais frágil, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Tanto que por conta disso, eu vou ter gelo aqui no extremo norte e eu vou ter gelo aqui no extremo sul. Por quê? Porque a radiação solar vai ficando mais fraca a partir do momento que a latitude vai aumentando, saindo do Equador 0 grau para o norte, saindo do Equador 0 grau para o sul. Isso vai me ajudar a fazer o quê? A formar as zonas climáticas do planeta Terra, tá? Planeta dividido em 2 hemisférios, do Equador para cima, hemisfério norte, do Equador para baixo, hemisfério sul. A partir do momento que eu vou me distanciando, tanto para o norte quanto para o sul, a radiação solar vai ficando mais fraca e até chegar ao extremo norte aqui, o extremo sul, ou chamado também de Ártico aqui e aqui Antártico, eu terei a formação das geleiras, né, das calotas polares do planeta Terra. Isso pelo fator latitude, tranquilo? Pelo fator latitude. Então, é o primeiro fator que interfere na formação climática de um determinado espaço, o fator latitude. O segundo fator agora que eu vou colocar para vocês é o fator altitude. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui no segundo fator, o altitude, que também é um importante fator para definir a formação da Terra, climática da Terra. Observa aqui o seguinte, eu tenho aqui o Sol, tá? E eu tenho aqui a superfície da Terra, tá? Aqui a superfície da Terra. Aqui eu começo a medir a altitude, tá? A altitude é igual a altura, tá certo? Altura ou altitude. E aí observa o seguinte, eu vou começar a medir aqui a 0 grau, tá? O nível do mar, o nível 0 grau, começa a ser medido aqui. E aí eu vou ter aqui a radiação solar. No momento que a radiação solar atinge a superfície da Terra, tá? Eu vou ter aqui a radiação solar, eu vou ter uma coisa aqui chamada calor, tá certo? Olha lá, o calor está sendo gerado aqui na superfície da Terra. Este calor que vai ser gerado aqui na superfície da Terra vai começar a ser liberado. Então observa que aqui é o calor que está subindo. Tranquilo? Por que eu estou te falando isso? Para te entender a formação climática pelo fator altitude agora. Então observa o seguinte,
A partir do momento que esse calor está subindo, ele vai enfraquecendo. Quando o calor vai subindo mais forte, mas chega o momento aqui que ele começa a perder força. Ele começa a perder força, tá certo? Então esse calor vai enfraquecendo aqui e chega o momento que ele vai, aqui em cima ele vai ficar bem fraquinho, vamos dizer assim. Por exemplo, se você tem aqui no relevo, você tem aqui a situação do relevo, ele vai subindo aqui, vai subindo, você começa aqui 0 grau, 20 graus aqui, 100 graus aqui, aliás, desculpa, não é grau aqui, é metro, 0 metro aí, 100 metros aqui, 1000 metros aqui. Quer dizer, quanto mais alto você vai ficando, a sua temperatura vai diminuindo, uma vez que o calor é gerado na superfície da Terra. Mas você diz, mas não é gerado o calor pela radiação solar? Não veio de cima para baixo? Veio, mas a radiação solar vem, bate na superfície do planeta, na superfície da litosfera terrestre, e em seguida o calor gerado começa a subir. Começa a ser liberado de baixo para cima. E aí você pergunta, e esse calor vai embora todo para a superfície, ou melhor, para a alta camada atmosférica? Sim e não. Como sim e não? Porque numa determinada altura, se você lembrar o que eu vi na aula passada com vocês, eu vou ter aqui uma camada de gás estufa, uma camada de gás estufa. Qual é a importância do gás estufa? Observa aqui, é impedir que o calor vá embora todo ele. Quer dizer, a camada do gás estufa é reter parte do calor na baixa camada atmosférica. Na baixa camada atmosférica. Gás estufa, então, é o chamado efeito estufa. Ele tem esta função importante. Se não existisse o efeito estufa, a superfície da Terra perderia tanto calor que ela poderia, inclusive, congelar, porque o calor não ficaria aqui, ele iria subindo. Então, quando o calor bate na camada do gás estufa, ele é devolvido para a baixa camada atmosférica. Só me diz uma coisa aí, qual é o nome da primeira camada da atmosfera que eu mostrei para você na aula passada, ou a baixa camada atmosférica? Você está lembrado? Isso nós vimos aí. Só lembrando, começa com T. Você pode lembrar do resto aí? É a troposfera. Troposfera terrestre. Então, a troposfera terrestre é a baixa camada da atmosfera, aquela que fica até 12 km de altura ou de altitude, e é através dela que nós estamos, né? Tem a maior quantidade do gás oxigênio que nós respiramos, e também ela é importante para reter a camada do gás, do calor, através da camada do gás estufa. Tranquilo? Galera, então nós vimos hoje o que? A latitude e a altitude, tá? Lembrando, estamos vendo os fatores que interferem na formação climática. Vimos a latitude e a altitude. Próxima aula nós veremos a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. Não esqueça que já tem o exercício para você das páginas 7 e 11. Tranquilo? Abraços então e até a próxima.